Você sabia que muitos carros elétricos estão indo direto para o ferro velho por causa dos custos exorbitantes de reparo? Vamos revelar as 5 principais razões pelas quais os carros elétricos estão se tornando um pesadelo para os proprietários. Se você está pensando em comprar um carro elétrico ou já tem um, não pode perder essas informações essenciais. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema quente e polêmico: os carros elétricos. Embora sejam frequentemente elogiados por serem mais ecológicos e eficientes, a realidade para muitos proprietários tem sido bem diferente. Com altos custos de reparo e falta de profissionais qualificados, muitos desses veículos estão encontrando seu destino no ferro velho. Vamos explorar as 5 principais razões pelas quais isso está acontecendo e o que você pode fazer para evitar esses problemas. Os carros elétricos prometem revolucionar a indústria automotiva com sua eficiência e menor impacto ambiental. No entanto, uma das maiores barreiras para essa revolução é a falta de profissionais qualificados para realizar a manutenção e os reparos necessários. Este capítulo explora como a escassez de mecânicos treinados está impactando negativamente os proprietários de veículos elétricos e elevando os custos de reparo. Quando os carros elétricos começaram a ganhar popularidade, uma das promessas mais atraentes era a simplicidade de manutenção. Os fabricantes alegaram que, com menos peças móveis e um design mais simples, os carros elétricos seriam mais fáceis e baratos de manter. No entanto, a realidade é bem diferente. A falta de profissionais treinados para trabalhar nesses veículos está criando um gargalo significativo, resultando em altos custos de reparo e frustração para os proprietários. Para entender o problema, é importante reconhecer que os carros elétricos são fundamentalmente diferentes dos veículos a combustão interna. Eles possuem baterias de alta tensão, motores elétricos, inversores e sistemas de gerenciamento complexos que requerem conhecimento técnico especializado. Isso significa que não qualquer mecânico pode realizar reparos nesses veículos. É necessário um treinamento específico. No Reino Unido, por exemplo, apenas 10% dos mecânicos têm licença para trabalhar em carros elétricos. Esse número é alarmante, considerando o rápido crescimento da frota de veículos elétricos. À medida que mais desses veículos entram em circulação, a demanda por profissionais qualificados está superando a oferta, resultando em uma disparidade significativa. Essa falta de profissionais qualificados tem várias consequências. Primeiramente, os proprietários de carros elétricos frequentemente enfrentam longos tempos de espera para conseguir um agendamento de reparo. Além disso, devido à escassez de mecânicos, os custos de mão de obra são significativamente mais altos. Em muitas situações, os mecânicos disponíveis cobram um prêmio por seus serviços, sabendo que a oferta é limitada. Outro aspecto preocupante é a qualidade dos reparos realizados. Sem treinamento adequado, há um risco maior de diagnósticos errados e reparos ineficazes. Isso não só aumenta os custos a longo prazo, como também pode comprometer a segurança do veículo e do motorista. Além disso, a falta de experiência prática com veículos elétricos significa que muitos mecânicos ainda estão na curva de aprendizado, o que pode resultar em tempos de reparo mais longos e maior incidência de erros. O impacto dessa escassez de profissionais treinados é global. Nos Estados Unidos, a situação é semelhante, com muitos mecânicos tradicionais relutantes em investir no treinamento necessário para se especializar em veículos elétricos. A situação é ainda mais crítica em países em desenvolvimento, onde a infraestrutura de treinamento é limitada e a adoção de veículos elétricos está começando a ganhar tração. Para os proprietários de carros elétricos, isso significa uma experiência de propriedade potencialmente frustrante e cara. Muitos compraram esses veículos acreditando nas promessas de baixos custos de manutenção, apenas para descobrir que a realidade é bem diferente. Com a demanda por veículos elétricos crescendo, é imperativo que a indústria automotiva invista na formação de novos profissionais e na atualização das habilidades dos mecânicos existentes.
O desafio de encontrar profissionais qualificados é apenas o começo dos problemas enfrentados pelos proprietários de carros elétricos. Vamos explorar como colisões, mesmo as mais leves, podem transformar um carro elétrico em perda total, elevando ainda mais os custos e complicações para os proprietários. Fique ligado! Os carros elétricos são frequentemente elogiados por sua tecnologia avançada e eficiência energética. No entanto, um dos maiores desafios enfrentados pelos proprietários desses veículos é o risco de perda total em caso de colisão, mesmo que seja um acidente leve. Vamos entender por que isso acontece e como isso impacta financeiramente. Uma das principais razões para a vulnerabilidade de colisões é o design de suas baterias e carcaças, diferente dos carros a combustão interna, onde o motor e outros componentes mecânicos podem suportar danos significativos sem comprometer a segurança do veículo. Os carros elétricos têm baterias de alta tensão que são extremamente sensíveis a impactos. Qualquer dano à carcaça da bateria pode representar um risco de segurança significativo, como vazamentos de produtos químicos perigosos ou até mesmo incêndios. A posição das baterias também contribui para essa vulnerabilidade. As baterias geralmente estão localizadas na parte inferior do veículo, o que as torna suscetíveis a danos mesmo em colisões de baixa velocidade. Isso significa que um acidente que causaria apenas amassados e arranhões em um carro a combustão interna pode resultar em danos críticos a um carro elétrico. Devido a essas preocupações de segurança, muitas seguradoras optam por declarar perda total em casos de danos à bateria ou à sua carcaça. Reparar ou substituir uma bateria danificada é um processo extremamente caro e demorado. Além disso, a complexidade dos sistemas elétricos e a necessidade de garantir que todas as partes funcionem perfeitamente após o reparo tornam essa opção menos viável. Em vez disso, as seguradoras preferem pagar o valor total do carro, evitando o risco de futuros problemas e possíveis reclamações de segurança. Essa prática tem um impacto significativo nas apólices de seguro de veículos elétricos. Os prêmios de seguro tendem a ser mais altos, justamente por causa desse risco aumentado de perda total. Isso cria um ciclo de altos custos para os proprietários. Além do preço inicial mais elevado do veículo, eles também enfrentam custos de seguro mais altos e a possibilidade de ter que lidar com a perda total do carro após um acidente. Outro fator que complica ainda mais a situação é a falta de peças sobressalentes disponíveis no mercado. Muitos dos componentes são específicos para cada modelo e não estão amplamente disponíveis. Isso significa que, mesmo que o dano seja relativamente pequeno e reparável, a espera por peças sobressalentes pode ser longa e frustrante. Em alguns casos, a indisponibilidade de peças pode forçar a decisão de declarar o veículo como perda total, mesmo que o reparo fosse tecnicamente possível. Além disso, a complexidade dos sistemas elétricos significa que os reparos frequentemente exigem equipamentos especializados e técnicos altamente treinados, como mencionado no capítulo anterior. Isso não só aumenta os custos, mas também prolonga o tempo necessário para completar os reparos. Para os proprietários, isso significa que um simples acidente de trânsito pode se transformar em um pesadelo financeiro e logístico. A percepção pública da viabilidade e confiabilidade é negativamente impactada por essas questões, o que pode desacelerar a adoção generalizada dessa tecnologia. Vamos explorar os desafios específicos enfrentados pelos proprietários de Teslas danificados e como a falta de suporte e peças de reposição da própria montadora agrava a situação, tornando esses carros um risco ainda maior em termos de reparos e manutenção. A Tesla é, sem dúvida, uma das marcas mais icônicas e inovadoras no mercado de veículos elétricos. No entanto, ser proprietário de um carro desses danificado pode se tornar um verdadeiro pesadelo devido a uma combinação de altos custos de reparo, falta de suporte e escassez de peças sobressalentes. Vamos explorar esses desafios em detalhes
e entender como eles afetam a experiência dos proprietários de Teslas. A montadora tem sido pioneira em muitos aspectos da tecnologia de veículos elétricos, mas essa inovação vem com uma série de desafios. Um dos problemas mais comuns enfrentados pelos proprietários é o alto custo de reparo após um acidente. Ao contrário dos veículos a combustão interna, onde danos leves podem ser resolvidos de forma rápida e relativamente barata, os Teslas frequentemente exigem reparos caros e demorados. Um dos principais fatores que contribuem para esses altos custos é a complexidade dos sistemas elétricos e eletrônicos. Por exemplo, as baterias de alta voltagem, os motores elétricos e os sistemas de controle eletrônico são todos componentes altamente sofisticados que exigem conhecimento técnico especializado para reparo. Além disso, a integridade da bateria é uma preocupação constante. Qualquer dano à estrutura da bateria pode ser perigoso e requer substituição completa, o que é extremamente caro. Outro problema significativo é a falta de peças sobressalentes. Muitas das peças necessárias para reparar o carro são específicas e não estão facilmente disponíveis no mercado. Isso significa que, após um acidente, os proprietários podem enfrentar longas esperas enquanto aguardam a chegada das peças necessárias. Essa falta de disponibilidade não só prolonga o tempo de reparo, mas também aumenta o custo, já que as peças podem ser caras e difíceis de encontrar. Além disso, o suporte ao cliente tem sido uma área de preocupação para muitos proprietários. Há relatos frequentes de longos tempos de espera para agendamentos de reparo e dificuldades em obter respostas rápidas e eficientes do serviço de atendimento ao cliente. Isso pode ser extremamente frustrante, especialmente para proprietários que dependem de seus veículos para o transporte diário. A situação se agrava ainda mais pela política em relação a oficinas independentes. A empresa tem um controle rígido sobre quem pode realizar reparos em seus veículos, limitando essa capacidade a uma rede de centros de serviço autorizados. Isso restringe as opções dos proprietários e frequentemente resulta em maiores custos e tempos de espera mais longos. O impacto dessa combinação de fatores é que muitos Teslas danificados acabam sendo vendidos como sucata. Os proprietários, ao enfrentar altos custos de reparo e longos tempos de espera, muitas vezes optam por vender seus veículos danificados a preços baixos, em vez de passar pelo processo oneroso e demorado de reparo. Essa tendência é evidente em vídeos e reportagens que mostram pátios cheios de Teslas danificados, esperando por conserto ou venda. Esse problema não apenas afeta os proprietários individuais, mas também tem implicações mais amplas para a percepção pública da viabilidade dos veículos elétricos. A imagem de carros de alta tecnologia sendo descartados devido a reparos impraticáveis prejudica a reputação dos veículos elétricos em geral, desincentivando potenciais compradores. No entanto, é importante notar que a montadora está ciente desses problemas e tem feito esforços para melhorar o suporte ao cliente e a disponibilidade de peças. A expansão de sua rede de serviços e a introdução de novos centros de reparo são passos na direção certa, mas ainda há muito a ser feito para garantir que os proprietários de Teslas possam ter uma experiência de propriedade mais tranquila e menos onerosa. Vamos aprofundar na complexidade dos reparos deles como um todo e explorar como a necessidade constante de atualizações de software e a integração complexa de sistemas eletrônicos aumentam ainda mais os desafios e os custos para os proprietários. Continue conosco para entender mais sobre esses desafios e como eles podem ser superados. A complexidade também traz uma série de desafios quando se trata de reparos e manutenção. A necessidade constante de atualizações de software, a integração de sistemas eletrônicos e a sofisticada rede de componentes interconectados tornam os reparos deles uma tarefa muito mais complicada e cara do que nos veículos tradicionais. Primeiramente, é essencial entender que eles não são apenas veículos, mas também são plataformas tecnológicas móveis. Eles dependem de uma quantidade significativa de software para operar. Esse software controla tudo, desde o gerenciamento da bateria
até sistemas de assistência ao motorista, frenagem regenerativa e muito mais. Assim, as atualizações de software são uma parte fundamental da manutenção de um carro elétrico. No entanto, essas atualizações frequentemente não podem ser realizadas remotamente e exigem que o proprietário leve o veículo a uma concessionária. Este processo não só é inconveniente, mas também pode ser bastante caro. As atualizações de software são necessárias para corrigir bugs, melhorar a eficiência do veículo e garantir a compatibilidade entre os diferentes sistemas eletrônicos. Sem essas atualizações, o desempenho do carro pode ser comprometido e falhas podem ocorrer. A integração de sistemas é outro desafio significativo. Em um carro elétrico, o sistema de gerenciamento da bateria deve se comunicar perfeitamente com o trem de força, o sistema de frenagem e o computador de bordo. Essa comunicação é crítica para garantir que a energia seja distribuída de maneira eficiente e segura. Qualquer falha nessa rede de comunicação pode levar a problemas graves, desde falhas no sistema até possíveis riscos de segurança. Além disso, a complexidade dos sistemas eletrônicos significa que os diagnósticos de problemas podem ser extremamente difíceis. Identificar a origem de uma falha pode exigir equipamentos especializados e um conhecimento técnico profundo. Por exemplo, problemas em um sensor de bateria podem afetar o desempenho do trem de força, e uma falha no sistema de frenagem regenerativa pode impactar a eficiência geral do veículo. Eles também exigem equipamentos de reparo especializados que muitas oficinas não possuem. Isso inclui ferramentas para lidar com baterias de alta voltagem e sistemas elétricos complexos. Como mencionado anteriormente, a falta de profissionais treinados para trabalhar com esses equipamentos agrava ainda mais a situação. Mesmo nas concessionárias autorizadas, os reparos podem demorar mais do que o esperado devido à complexidade e à necessidade de garantir que todos os sistemas estejam funcionando corretamente após o conserto. Outro aspecto importante é o custo associado a esses reparos complexos. Como eles são tecnologicamente avançados, os componentes são frequentemente caros e difíceis de substituir. A necessidade de garantir a segurança durante os reparos também adiciona um nível extra de complexidade e custo. Por exemplo, substituir uma bateria danificada pode custar tanto quanto um motor de combustão interna em um carro tradicional, se não mais. A indústria automotiva precisa continuar evoluindo para fornecer o suporte necessário a esses proprietários, incluindo treinamento de profissionais, melhor disponibilidade de peças e desenvolvimento de tecnologias que facilitem os reparos. Vamos abordar a questão crucial da confiabilidade dos carros. Discutiremos por que, apesar de toda a sua tecnologia avançada, esses veículos ainda enfrentam problemas significativos de confiabilidade e como isso impacta a decisão de compra dos consumidores. Eles são frequentemente elogiados por sua inovação e pela promessa de um futuro mais sustentável. No entanto, um dos maiores desafios que esses veículos enfrentam é a questão da confiabilidade. Apesar de serem tecnologicamente avançados e terem menos peças móveis que os carros a combustão interna, eles ainda sofrem com problemas significativos de confiabilidade que afetam a experiência dos proprietários e a percepção pública sobre esses veículos. Pesquisas recentes, como a conduzida pelo Consumer Reports, revelam que os carros elétricos têm 80% mais problemas de confiabilidade em comparação com os veículos a gasolina. Esses problemas variam desde falhas em motores elétricos até dificuldades com componentes de carregamento e software. Entender esses desafios é crucial para avaliar a viabilidade de longo prazo. Primeiramente, é importante notar que eles, apesar de terem menos peças móveis, possuem sistemas altamente complexos que exigem um equilíbrio delicado entre hardware e software. Um dos problemas mais comuns relatados pelos proprietários é a falha no motor elétrico. Embora os motores elétricos sejam, em teoria, mais simples e menos propensos a falhas do que os motores a combustão, na prática, ainda existem muitos componentes que podem dar errado. Por exemplo, os sensores e controladores que regulam o desempenho do motor podem falhar, levando a uma degradação do desempenho ou até mesmo à paralisação do veículo.
Além dos motores, os componentes de carregamento também são uma fonte frequente de problemas. Os sistemas de carregamento, incluindo os carregadores de bordo e as estações de carregamento externas, são cruciais para o funcionamento diário desse carro. Qualquer falha nesses sistemas pode deixar o proprietário sem a capacidade de recarregar o veículo, causando grande inconveniência. Além disso, a infraestrutura de carregamento pública ainda está em desenvolvimento e muitos proprietários relatam problemas com a disponibilidade e o funcionamento das estações de carregamento. A integração de software é outro ponto crítico de confiabilidade. Como mencionado no capítulo anterior, eles dependem fortemente de software para controlar uma ampla gama de funções, desde o gerenciamento da bateria até sistemas de assistência ao motorista. Qualquer bug ou falha no software pode ter consequências significativas. Por exemplo, falhas no software de gerenciamento da bateria podem resultar em uma autonomia reduzida ou em problemas de carregamento. Além disso, atualizações de software mal executadas podem introduzir novos problemas em vez de resolver os existentes. Outro fator que contribui para a falta de confiabilidade é a natureza relativamente nova da tecnologia de veículos elétricos. Enquanto os carros a combustão interna têm mais de um século de desenvolvimento e refinamento, os carros elétricos ainda estão em suas primeiras décadas de evolução. Isso significa que muitos fabricantes estão aprendendo à medida que avançam, e problemas inesperados são mais comuns. Por exemplo, a General Motors enfrentou desafios significativos com seu Chevy Bolt, que sofreu vários recalls devido a problemas de bateria que podiam causar incêndios. É importante reconhecer que nem todos os modelos enfrentam os mesmos níveis de problemas. Fabricantes como a Tesla têm trabalhado para melhorar continuamente a confiabilidade de seus veículos, embora ainda enfrentam desafios. Da mesma forma, a indústria automotiva como um todo está investindo em pesquisa e desenvolvimento para resolver esses problemas e melhorar a durabilidade e a confiabilidade deles. Os carros híbridos, que combinam motores a combustão interna com motores elétricos, têm mostrado pontuações de confiabilidade excepcionais em comparação com veículos puramente elétricos. Esses veículos oferecem uma transição mais suave para os consumidores que desejam benefícios de eficiência e sustentabilidade sem sacrificar a confiabilidade. No entanto, é importante lembrar que a tecnologia dos carros elétricos ainda está em evolução. À medida que mais profissionais se especializam e a infraestrutura melhora, é possível que muitos desses problemas sejam resolvidos. Até lá, é essencial que os potenciais compradores estejam cientes dos desafios e façam uma escolha informada. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor, um carro elétrico ou um carro com motor a combustão? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal ativando as notificações porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.